boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vai estar a nos assistir. Mais um vídeo no nosso e no teu podcast Papo Livre Cast. Primeiramente queremos agradecer aos que estão nos seguindo, aos que estão nos acompanhando no nosso trabalho nesse podcast. E queria dizer que Deus vos abençoe e continue a compartilhar e continuem também a dar like, a comentar para que o nosso podcast pudesse crescer. Mais um vídeo no teu podcast que fala acerca da introdução acerca da Bíblia. Tivemos a primeira parte da introdução acerca da Bíblia, tivemos a segunda parte da introdução acerca da Bíblia, tivemos a terceira parte da introdução acerca da Bíblia. E hoje vamos falar acerca da quarta parte da introdução acerca da Bíblia, que fala acerca da razão por que Deus inspirou a Bíblia, por que Deus inspirou aqueles 40 homens que escreveram a Bíblia, que aqueles homens que viveram durante aquele período de 1600 anos. Vamos ler o versículo que eu coloco como o versículo, o coração da Bíblia, o versículo essencial dentro da Bíblia, para aqueles que são leitores da Bíblia. Vamos falar acerca do 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir em justiça. 17. Diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. O que quer dizer com isso esse versículo? Por que estou a levar que esse versículo é um versículo muito essencial para aqueles que leem a Bíblia? Primeiramente, o versículo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. A escritura são livros que compõem a Bíblia, que são 66 livros. Ele disse que aqueles 66 livros foram inspirados pelo divino. Quer dizer que a Bíblia não foi escrita pelos homens, mas os homens eram usados do poder do Espírito Santo para esses homens poderem escrever o que vinha de Deus, que vinha do nosso divino, do nosso bom Deus. Que o Deus, esse Deus que nos criou, que Ele inspira os homens para poder o homem ser ensinado por intermédio dessas escrituras. Vocês lembram, nós éramos crianças, nascemos depois de 9 meses na barriga das nossas mães, nós não tínhamos conhecimento de nada, mas começamos a ser ensinados para tornarmos o que já somos, para conseguirmos falar, para conseguirmos comunicar, mas levou muito tempo para o homem ser ensinado. Mas a Bíblia, se vocês forem entender, as escrituras bíblicas existem para poder ensinar-nos. Porque o homem, para viver na terra, viver bem na terra, é preciso ter conhecimento, ter sabedoria. E as escrituras existem para poder ensinar o homem a forma como o homem deve viver, a forma como o homem deve interagir com os outros, a forma como o homem deve viver para não ter perigos na vida aqui na terra. As escrituras foram inspiradas para isso. O homem ter conhecimento, o homem se afastar daquilo que ele pode destruir. As escrituras existem para ensinar o mesmo homem. Também a Bíblia seguiu a dizer que para corrigir, quer dizer que no processo do crescimento do homem a viver na terra, ele vai falhar, vai ter falhas, ele vai sair do caminho, ele vai escolher caminho que lhe leva à destruição, mas a escritura vai existir para te corrigir. Não faça isso, não deve fazer isto, porque isto pode destruir a sua alma, pode destruir o seu corpo, pode te levar a você não viver muito tempo aqui na terra. E as escrituras, por intermédio de histórias escritas lá, informações escritas nesses 66 livros, o homem é ensinado por intermédio das escrituras e é corrigido por intermédio das escrituras. Diz também que as escrituras foram inspiradas para repreender o homem. Irmão, aquilo não é bom. Irmão, aquilo não faça isso. Irmão, para ter juízo bom, não. Você tem que fazer isso. Irmão, para você ter isso, tem que fazer isso. As escrituras existem para poder repreender o próprio homem. Diz também as escrituras existem para instruir o homem em justiça. Deus já começa a instruir a justiça. Que a justiça de Deus é assim: se o homem pecar, ele tem que fazer isso para ser perdoado dos seus pecados. Muitos pensam que as escrituras existem para condenar as pessoas nos seus atos. Não, as escrituras existem
para ensinar o homem, para corrigir, para repreender, instruir o homem, para que este homem pudesse viver uma vida boa para ele, que no intermédio daquilo que ele viver bom para ele, para poder ter bons dias de boa vida aqui na terra. Se vocês forem ler o livro de Provérbios, para aqueles que leem a Bíblia, o livro de Provérbios fala acerca de boas coisas, ensina como o homem pode fazer um negócio, como o homem pode viver com os outros, como o homem pode ter uma relação com outra e como o homem pode ter uma relação com Deus. As Escrituras existem para isso. Versículo 17, ele segue assim, diz que para que o homem de Deus seja perfeito, o homem, Deus quer que o homem seja perfeito. Para o homem ser perfeito tem que ser corrigido, o homem para ser perfeito tem que ser repreendido. Diz que para que o homem de Deus seja perfeito, instruído em toda boa obra, as Escrituras nos ensinam para nos instruir para um dado término, para nós termos uma boa obra, termos obras agradáveis para nós, agradáveis para as nossas famílias e agradáveis para Deus. Já conseguiram entender o porquê que Deus inspirou essas Escrituras, inspirou a Bíblia? É para ensinar você e eu. Precisamos aprender. Tem que aceitar e ser ensinado. Na escola, para conseguirmos fazer matemática, estudamos lá, aprendemos, fomos ensinados. E para nos corrigir os nossos maus caminhos. Se alguém virar te repreender, o que está fazendo aqui, Deus não se agrada com isso. Não pensa muita coisa, obedeça, porque as Escrituras estão lá para poder corrigir o próprio homem, repreender, instruir o homem o caminho que esse homem deve andar para a salvação de si e salvação da sua alma. A Escritura nos leva a termos uma boa vida agradável dentro da sociedade que vivemos. Por isso, se você vê a pessoa que vai à igreja, ele vai lá e se humilha perante a Deus para poder ouvir o ensinamento que vem de Deus por intermédio da própria Bíblia. Por isso é muito agradável numa igreja que ensina a palavra, porque você vai aprender o caminho certo, a forma certa de adorar a Deus, o modo certo de viver no meio dos outros. É esta a razão da inspiração das Escrituras. Muito obrigado por nos escutar e peço por tudo que dá like, compartilhe com os outros, comenta para que o nosso podcast pudesse crescer. E nós também temos muita gama de muita outra coisa no nosso podcast. Temos muitos conteúdos que você vai ver nesse podcast, além de Bíblia e seus ensinamentos. Muito obrigado, agradeço bastante, tenha um bom domingo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.